Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar e configurar o Rusk dentro do nosso projeto. Vamos nessa? Bom, aqui eu estou com o site do Rusk aberto, é um projeto open source no Git, e aqui tem toda a documentação de como instalar, como configurar, como fazer para utilizar o Rusk. Mas antes de começar a utilizar e instalar ele e fazer a configuração, para você que não sabe o que é o Rusk ou nunca ouviu falar, ele é uma biblioteca que permite a gente utilizar de maneira muito simples os famosos Git hooks. O que seria esse Git hook? Seria uma determinada situação do Git. Por exemplo, vamos supor que a gente está trabalhando no projeto e a gente tem todo o código de teste e se algum teste falhar, a gente não quer permitir que o desenvolvedor mande isso para o repositório. Como podemos fazer isso? O Git criou esses hooks justamente para utilizar ferramentas como essa. Então, o hook ele fica ouvindo determinada situação ou comando que a gente roda do Git. Exemplo, antes de fazer um commit, existe um hook chamado pré-commit. Antes de fazer um push, existe o hook chamado pré-push. Dessa maneira, a gente conseguiria pegar esse pré-commit e rodar o comando de teste. Se falhar, a gente deveria não permitir que o desenvolvedor continuasse com o processo, certo? Então, aqui eu tenho um projeto feito no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo, eu recomendo que você assista, é importante para assistir esse vídeo aqui, porque a gente configurou o lint no projeto, onde ele será usado para validar um hook do Git. Qual que é a ideia aqui? A questão seria a gente não deixar o desenvolvedor fazer um commit com código errado. Como podemos definir o código errado? Através do lint. Definimos nosso guia de código, nosso style guide, e graças a isso a gente consegue validar se tem algum erro em algum arquivo JavaScript ou não. Caso ele encontre algum erro, eu não quero deixar o desenvolvedor prosseguir com o commit. Eu quero falar para ele, deu erro, enquanto você não arrumar, você não vai conseguir fazer o commit. Essa seria a ideia. Como podemos fazer isso? O primeiro passo seria ter o lint configurado no projeto. A gente já fez no vídeo anterior. Novamente, se você não assistiu o vídeo anterior onde foi configurado o lint, recomendo que você assista antes de prosseguir com esse aqui. Legal, então o lint está pronto. Podemos testar ele através do comando npm run lint. Veja que tem um arquivo com erro, é esse arquivo que a gente vai usar para testar o Rusk dentro do projeto. Agora a ideia aqui é o seguinte, eu quero fazer o download do Rusk e antes de comitar, ou seja, no hook do Git chamado pré-commit, eu quero executar esse mesmo comando que a gente executou. Como poderíamos fazer isso? O que a gente deve fazer primeiro? No momento, esse projeto não é um projeto Git, então devemos transformar ele em um projeto Git antes de prosseguir com a instalação e configuração do Rusk. Então vamos transformar ele no projeto Git utilizando o comando git init. Legal, agora ele já é um projeto Git porque ele já tem aquela pasta .git dentro do nosso projeto. Agora, com essa pasta, já podemos fazer a instalação e download do Rusk. Podemos fazer o download da dependência do Rusk, assim como fazemos para qualquer outra dependência do projeto, utilizando o comando npm install. -save -dev, e aqui eu vou passar o Rusk para ele. O Rusk também é uma dependência apenas de desenvolvimento, não precisamos dele para produção, é apenas para desenvolvimento, para bloquear que o usuário faça commits de códigos errados. Legal, ele já está baixado. Qual seria o próximo passo? Sabendo que existem os hooks do Git, a gente quer escutar um hook chamado pré-commit. Na documentação do Rusk, se a gente descer um pouquinho, tem uma parte aqui, ó, Git hooks. Nesse Git hooks tem todos os Git hooks e todas as maneiras que a gente pode fazer para utilizar ele dentro do npm script. Então, se a gente procurar, a gente vai achar aqui o comando, o hook, chamado pré-commit. Para utilizar ele, devemos utilizar pré-commit, a única diferença é que não tem o traço. Legal? Então, vamos voltar para o projeto. Aquela configuração de npm script deve ser feita dentro do arquivo package.json, aqui nessa parte de scripts. Então, tudo que está aqui, dessa maneira, a gente deve colocar aqui dentro do script. A ideia aqui é que a gente faça o seguinte, a gente defina um hook e defina um comando.
Essa seria a ideia do comando. O hook, a gente já sabe que é aquele hook de pré-commit. Então, vou pôr aqui pré-commit, commit com 2M, não 2O. E qual seria o comando que a gente quer executar? No nosso caso, queremos validar o lint. Então, podemos executar o comando npm run lint. npm run lint. Legal. Temos nosso Rusk configurado, já fizemos o download dele e já configuramos qual vai ser o git hook que vamos executar. No caso, seria o pré-commit. Ou seja, antes de realizar o commit, eu quero que execute o comando npm run lint. Se der algum erro, quero que trave o desenvolvedor de fazer o commit. Enquanto ele não arrumar o lint, ele não vai conseguir commitar o código. Vamos testar? Então aqui eu vou fazer um git add, adicionei tudo, vou fazer um git commit. Meu primeiro commit. Legal, veja que o Rusk está executando, olha lá, e deu o erro. Então aqui o Rusk está executando o comando pré-commit, e o que ele executou? Ele executou o lint. Só que o lint encontrou um problema nesse arquivo aqui, ó, nesse asset.js index.js. Ele encontrou um problema de ponto e vírgula, que foi o caso que a gente definiu o erro no arquivo justamente para forçar esse erro do lint. Como podemos resolver esse problema? Poderíamos abrir o arquivo e arrancar um ponto e vírgula, que é o recomendado. Podemos pedir para o lint resolver o problema sozinho para a gente. Tá? Legal. Um detalhe aqui, se você precisar, não é recomendado, mas se você precisar comitar um código mesmo com um erro, você pode usar o parâmetro menos no verify para o commit. Tá? Então, seria dessa maneira, menos no verify. Utilizando esse comando com um parâmetro menos no verify, o Rusk vai ignorar qualquer erro que for ocorrido durante o comando que a gente pediu para ele rodar. No nosso caso foi o lint. Então ele vai ignorar o erro, vai pegar, vai passar e não vai ter problema nenhum. Legal? Vamos testar agora. Vamos apagar aqui. Vamos limpar o console. Eu vou abrir o arquivo index.js que está com erro. Vou arrancar esse ponto e vírgula. Agora já deve funcionar. Vou fazer o git add e vou tentar fazer o commit novamente. Meu primeiro commit. O Rusk está executando. Legal, passou. Agora ele fez o commit e a gente simplesmente pode fazer o push para enviar para o servidor remoto. Um detalhe aqui importante que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte: se você fizer a instalação do Rusk antes de fazer o git init, ou seja, se no momento que você executou o npm install Rusk ou yarn-add Rusk, se esse projeto não for um projeto Git, não tiver aquela pasta .git criada, ele não vai funcionar da maneira como funciona agora. Para resolver o problema, teríamos que executar o comando .node modules, Rusk, acho que é bin, e o install.js. E aqui faltou um node. Teríamos que executar esse comando aqui, node modules, Rusk, bin, install.js, para de fato ele instalar e configurar o Rusk. Legal? E isso apenas deve ser feito se no momento em que você instalou o Rusk, o seu projeto não era um projeto Git. Se ele já era um projeto Git, como a gente fez aqui no vídeo, não tem problema nenhum, porque automaticamente, quando o download do Rusk terminar, ele já vai executar esse arquivo aqui. Nesse caso, vai ter a pasta .git, então toda a configuração necessária para ele funcionar já vai ser feita. Apenas uma observação: a forma como a gente configurou o Rusk dentro do projeto é a forma como atualmente até o momento está sendo feita. Mas nas próximas versões do Rusk a configuração é diferente. Vai ter duas novas maneiras. A primeira, a gente vai ter que entrar aqui dentro do nosso package.json e definir um atributo chamado Rusk. Depois aqui dentro tem que ter um atributo chamado hooks, para de fato aqui dentro do hooks a gente colocar o nosso hook, que seria o pré-commit. Mas o pré-commit também vai mudar. Agora ele vai ter um traço nas próximas versões. Então aqui seria pré-commit. Essa seria uma maneira da gente configurar o Rusk na versão futura dele, que ainda está em beta. A outra maneira, a gente criaria o arquivo .ruskrc na raiz do nosso projeto.
E dentro desse arquivo .rusk.rc teria esse conteúdo aqui, ó. Nesse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Agora a gente já tem o lint configurado, já tem o Rusk configurado. Dessa maneira a gente conseguiu barrar o desenvolvedor de enviar um código ruim para o repositório remoto. Um detalhe aqui que poderia ser qualquer hook, poderia ser pair commit, pair push, post commit, post push, e o comando poderia ser qualquer um, legal? O interessante seria também, além de pré-commit, a gente ter um pré-push, ou pré-commit mesmo, executando o comando de teste. Poderíamos vir aqui e falar, ó, npm run test. Então, somente se os dois passar, você deixa de fazer o commit. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar, compartilhar, dar o like e até a próxima.